Olá a todos, meu nome é Ricardo Mário Arida, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurofisiologia. O assunto a ser abordado hoje será sobre modelos experimentais de epilepsia. Grande parte do entendimento dos mecanismos da epilepsia se dá através de modelos animais, ou modelos experimentais, usando animais, principalmente ratos e camundongos. Então a complexidade desse entendimento, desses mecanismos, para a geração de uma crise ou para a transformação de um cérebro normal para um cérebro com epilepsia, nem sempre pode ser entendido através de estudos clínicos, de estudos com humanos. Para isso, é utilizado modelos animais de epilepsia. Nesse sentido, eu vou colocar para vocês algumas informações a respeito dos modelos, ou a importância do modelo experimental de epilepsia, assim como quais são os critérios para um bom modelo animal. Então eu vou dar uma pequena introdução sobre alguns termos que são importantes para a gente entender essa aula, e a partir daí eu começo a expor essas informações a respeito dos modelos experimentais de epilepsia. Muito bem, o que é uma crise? Uma crise epilética. A crise epilética é a ocorrência transitória de sinais e de sintomas devido a uma atividade neuronal sincrônica ou excessiva desses neurônios do cérebro. Então, o que ocorre é uma atividade excessiva desses neurônios, uma hiperativação desses neurônios que pode provocar ou não uma crise epilética. Então, na realidade, o que nós temos é um equilíbrio entre a inibição e a excitação do sistema nervoso. Quando ocorre um desequilíbrio da inibição com essa excitação, ou uma diminuição da inibição ou um aumento da excitação, isso pode provocar um aumento da descarga de certos grupos de neurônios que pode levar então a uma crise, que dura mais ou menos no ser humano de 1 a 2 minutos, depois ela cessa normalmente. Um outro termo importante para a gente entender é a epilepsia. Epilepsia, entre as várias definições, ela é definida como um conjunto de sinais e sintomas que se caracterizam pelo aumento da atividade elétrica cerebral, acompanhado de manifestações comportamentais. Então, na realidade, a epilepsia é a ocorrência de crises espontâneas e recorrentes. Isto é, as crises ocorrem espontaneamente, não induzidas, por exemplo, ou por fatores externos, como uma infecção, ou um trauma, uma hemorragia, um AVC. Ela ocorre espontaneamente. E recorrente, porque ela vai ocorrer frequentemente. A cada semana, 2 vezes por semana, ou mensalmente, então ela ocorre frequentemente. Então, na epilepsia você tem crises espontâneas e recorrentes. Um outro termo importante, que vale a pena nós prestarmos atenção para a gente entender nessa aula os mecanismos ou a importância do modelo animal de epilepsia, é o status epilépticos. Então, as crises, nesse sentido, elas continuam sem recuperação da consciência e duram mais ou menos 30 minutos. Portanto, no status epiléticos, ou estado de grande mal, as crises são contínuas ou com pequenas interrupções sem a recuperação da consciência, e ela tem uma duração muito prolongada. É importante a gente entender essa definição, porque os modelos mais usados para o desenvolvimento da epilepsia, eles induzem ao status epiléticos. E entre todas as epilepsias, a epilepsia do lobo temporal é a epilepsia mais comum e mais frequente entre todas elas. Nesse sentido, eu vou focar mais tarde os modelos animais de epilepsia relacionados à epilepsia do lobo temporal. Então, na epilepsia do lobo temporal, comete mais ou menos 60 a 70% de todas as epilepsias. Ela está localizada na região temporal. Então, nós temos a área frontal, temporal, parietal, occipital. Nós podemos ver aqui o hipocampo, uma área da região temporal, onde é muito afetada nessa epilepsia, que a gente chama de epilepsia do lobo temporal, e é uma área relacionada à memória e aprendizado. Essa epilepsia ela é refratária ao tratamento farmacológico, isto é, mesmo com as drogas antiepiléticas, o paciente continua tendo crises epiléticas.
Essa epilepsia é a que nós vamos focar para esses modelos animais. Então, na realidade, a epilepsia, ela abrange mais ou menos 1% da população mundial, e em países desenvolvidos, e ela pode aumentar em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. No Brasil, ela ocorre em mais ou menos de 2 a 4% da população brasileira. As crises ou as causas das crises podem ser várias. Por exemplo, as causas das crises podem ser desconhecidas ou a criptogênica, onde não consegue fazer um diagnóstico da epilepsia, qual é a causa dela, né, mas que pode ser de forma genética, ou ela pode ser induzida, por exemplo, por uma infecção do sistema nervoso, ou, por exemplo, por um traumatismo craniano, ou um tumor no cérebro, ou uma hipóxia, isso é uma diminuição do oxigênio durante o parto, ou uma hemorragia, que ocorre no sistema nervoso, ou um infarto, ou uma malformação cortical, isto é, no desenvolvimento do sistema nervoso, você tem uma malformação desses neurônios no sistema nervoso, ou uma malformação vascular, você tem uma vascularização anormal. Todos esses fatores podem interferir para provocar essas crises. Em relação à classificação, existem várias classificações de epilepsia. Eu vou dar uma classificação bem simples, geral, para a gente poder entender esses modelos animais de epilepsia. No ser humano, a crise pode ser, de forma geral, generalizada, isto é, quando acomete todo o cérebro do indivíduo, e o indivíduo perde a consciência, ou pode ser, por exemplo, uma crise focal ou parcial, isto é, ela começa e permanece numa determinada parte do cérebro, do sistema nervoso. Essa crise focal, ela pode se expandir, ela vai se espalhando e ela pode comprometer todo o cérebro e ela se tornar generalizada também. Nos modelos animais, que a gente tenta mimetizar o modelo humano, também é observada crises como são induzidas nesses animais generalizadas, quando acomete todo o sistema nervoso, todo o cérebro, ou ela pode ser uma crise parcial, como o ser humano, quando ela ocorre num ponto ou num foco do cérebro. Quando ela ocorre num foco do cérebro, ela pode ser parcial, com a preservação da consciência, isto é, parcial simples, ou ela pode ser parcial com comprometimento da consciência, isto é, ela continua sendo focal, mas com um comprometimento da consciência, que a partir daí ela pode se propagar e se tornar uma crise generalizada. Aí nós chamamos de crises ou parciais complexas com generalização secundária. Na epilepsia do lobo temporal, que é a epilepsia que nós vamos dar ênfase, ela comete, como eu falei para vocês, mais ou menos 60% a 70% de todas as epilepsias. E nesse tipo de epilepsia do lobo temporal, mais ou menos 30% a 40% dos pacientes, eles não são controlados com essas drogas antiepiléticas. Mesmo com a droga, o paciente continua apresentando crises. Isso aí tem um impacto muito importante na qualidade de vida do indivíduo, porque você tem alterações neuropsicológicas importantes, como aumento da depressão, aumento da ansiedade, estado de humor. Você tem alterações, por exemplo, como déficits cognitivos em vários pacientes com epilepsia do lobo temporal, e isso produz uma redução da qualidade de vida do indivíduo. Então, isso tem impacto socialmente, economicamente, existe um estigma muito grande, um preconceito que diminui a qualidade de vida do paciente com epilepsia do lobo temporal. Nesse sentido, é importante nós utilizarmos modelos experimentais de epilepsia. Esses modelos têm uma importância, como, por exemplo, o objetivo dele é estudar os mecanismos pelos quais o cérebro se torna epilético. A finalidade desses modelos experimentais seria revertê-la, ou reverter a epilepsia, quando instalada, ou prevenir a instalação da epilepsia. A utilidade dela é importante, por quê? Porque ela tem de ser o mais similar possível com o fenômeno humano. Isto é, quanto mais ela mimetizar a epilepsia humana, melhor é esse modelo animal.
Então, eu vou colocar alguns critérios para um bom modelo animal. Por exemplo, um critério padrão é a atividade eletroencefalográfica. Normalmente ocorrem alterações eletroencefalográficas no indivíduo com epilepsia. Então, o EEG é uma marca registrada das crises epiléticas ou na epilepsia. Portanto, um modelo animal ele deve apresentar padrões eletrofisiológicos similares àqueles observados na condição humana. Esse é um dos critérios. Um outro critério é que o modelo animal deve exibir alterações patológicas semelhantes encontradas nos seres humanos. Isto é, aquelas alterações que são observadas no ser humano, alterações no cérebro estruturais, ou aquelas lesões que são observadas no ser humano, o modelo animal deve mimetizar aquelas mesmas alterações no ser humano. Então, ele deve exibir alterações praticamente nas mesmas regiões que ocorrem no ser humano, ou mais próxima deles. Um outro critério para um bom modelo animal seria responder às drogas antiepiléticas, com os mecanismos de ação semelhantes. Isto é, se o indivíduo recebe uma droga antiepilética e você tem uma resposta adequada, o modelo animal deve responder da mesma forma. Os mecanismos de ação devem ser semelhantes, tanto no humano quanto no animal. Um outro critério importante para um bom modelo animal seria as características comportamentais que devem ser, de certa forma, representar as manifestações que ocorrem nos seres humanos, como, por exemplo, a manifestação crônica das crises espontâneas. Então, uma crise espontânea com alterações motoras que ocorre no ser humano, o modelo animal deve representar uma similaridade em relação àquela crise que é observada no humano. Então, esses são bons critérios para um bom modelo animal. Existem vários modelos de epilepsia, modelos animais. Os modelos de epilepsia, eles podem ser divididos em modelos de epilepsia adquirida ou modelos genéticos de epilepsia. Eu vou fazer um comentário mais rápido sobre modelos de epilepsia adquirida, que são os modelos mais utilizados. Entre eles, existem modelos de crises ou modelos de epilepsia. Eu vou colocar para você algumas informações, apesar de eu focar nos modelos de epilepsia do lobo temporal, existem modelos só de crises e modelos de epilepsia, como a injeção, aplicação de metais, a administração de neurotoxinas, a estimulação química, né, ou de agentes como a bibuculina, a pilocarpina, etc. Processos físicos, a estimulação elétrica, ou esses modelos de predisposição genética. Na realidade, eu vou focar nos modelos de epilepsia mais utilizados para estudar a epilepsia humana. Entre esses modelos utilizados, os modelos mais utilizados na literatura para estudar a epilepsia humana é o modelo do Kindley, o modelo da pilocarpina e o modelo do ácido caínico. Tá? O modelo, eu posso também classificar os modelos como o modelo do Kindley e modelos de status epiléticos, como eu coloquei para vocês essa definição de status epiléticos anteriormente, onde o animal vai apresentar crises prolongadas sem interrupção ou com perda da consciência por um período de mais ou menos 30 minutos, no mínimo. Né? Portanto, esses dois modelos da pilocarpina e do ácido caínico podem ser classificados como modelos de status epiléticos. Então, no primeiro modelo, que é o modelo do Kindley, é um modelo que foi desenvolvido em 1969 por Goddard, quando ele fazia experimentos com animais para estudar o processo de cognição, e ele observava que com estímulos elétricos sequenciais, né, repetidos, o animal apresentava, depois de um certo tempo, uma crise convulsiva generalizada. Tá? Então, esse termo Kindley, traduzido pelo professor Esper Cavalheiro como abrasamento, é um termo que se refere ao fenômeno pelo qual a administração repetida de um estímulo elétrico de baixa intensidade, com uma certa duração e determinada frequência, aplicado em um determinado intervalo de tempo em diversas estruturas do cérebro, provoca alterações progressivas, eletrográficas e comportamentais que culmina numa crise generalizada. Então, se eu aplico um estímulo que não precisa ser necessariamente um estímulo elétrico,
pode ser um estímulo químico repetido, né? Mas no caso do estímulo elétrico, uma intensidade pequena, uma duração de 1 a 2 segundos, por exemplo, com intervalo entre 12 a 24 horas entre um estímulo, todo dia eu dou um estímulo, né? Numa determinada ou diferentes estruturas do cérebro, depende da estrutura, esse processo aí evolui mais rápido ou não, vai provocar alterações eletrográficas e comportamentais que levam a uma crise convulsiva generalizada. É um modelo muito estudado e, para isso, é colocado um eletrodo, por exemplo, no animal, onde você tem um atlas do animal, quando você faz um corte nesse sentido, que é um corte coronal, e a partir daí você, através desse atlas, você determina a região que vai ser colocado o eletrodo e o estímulo elétrico aplicado por intervalo de 12 ou 24 horas todos os dias, com uma intensidade determinada, né, uma frequência determinada, um intervalo determinado. Portanto, o animal ele é submetido a uma cirurgia, onde nós podemos ver o aparelho de estereotaxia, um estereotáxico, o animal é posicionado no estereotáxico e, com coordenadas através desse atlas, é colocado um eletrodo na posição desejada, na estrutura em que eu quero estudar, para provocar uma crise convulsiva generalizada. Esse modelo do Kindle é dividido em 5 estadios, né? Isto é, ele passa por 5 fases até ele apresentar uma crise convulsiva generalizada. O primeiro estadio é o estadio, o animal fica parado, ele pisca o olho do lado estimulado e apresenta movimentos orofaciais. Então, no primeiro ou no segundo dia, o animal apresenta uma alteração eletrográfica e apresenta essas alterações comportamentais. Depois de 2 a 3 dias ou 4 dias, eu estimulando ele todo dia, com aquela mesma frequência, aquela mesma intensidade, aquela mesma duração de estímulo elétrico, o animal apresenta clonias faciais bilaterais, movimentos mastigatórios e apresenta salivação ou não, com ou sem salivação. Então nós podemos observar aqui na figura que ele já começa a apresentar uma alteração comportamental diferente do primeiro ou do segundo dia. Depois do quarto, quinto ou sexto estímulo, ou sexto dia, o animal passa pelo estadio 1, estadio 2, apresenta as mesmas alterações comportamentais e eletrográficas, e a partir daí ele chega no estadio 3, onde ele apresenta clonias dos membros anteriores. E depois de 8, 9, 10 dias, o animal chega no estadio 4, onde ele, após o estímulo, ele abrange o estadio 1, 2, 3 e evolui para o estadio 4, onde o animal fica sobre as patas posteriores com clonias das patas anteriores. E, por fim, depois de 10, 12 a 15 estímulos, depende da região estudada, nesse exemplo é na região da amígdala que é colocado o estímulo, o animal apresenta perda do equilíbrio depois de passar por todos aqueles estadios e apresenta uma crise convulsiva generalizada. Esses são os estádios do Kindling, até o estádio 5, onde o animal apresenta crise convulsiva generalizada, e é um modelo muito usado, que é o modelo de epileptogênese progressiva para formação, né, ou alteração desse sistema nervoso, para o animal apresentar uma crise, onde se estuda drogas antiepiléticas e é um modelo utilizado para várias situações, para se estudar alterações morfológicas, eletrográficas e de drogas antiepiléticas. Como exemplo, no estádio 1, no primeiro ou no segundo dia, eu posso mostrar para vocês aqui uma alteração na região da amígdala e do córtex, pequena alteração eletrográfica, e mais embaixo nós temos na seção 12, no 12º estímulo, quando o animal apresenta uma crise convulsiva generalizada. E depois ele volta à ativação eletrográfica normal pós-ictal, né? Onde isso aí dura em torno de 40 segundos, 1 minuto a 2 minutos. Muito bem. O segundo e o terceiro modelo de epilepsia do lobo temporal, também grandemente utilizado, seria o modelo da pilocarpina e o modelo do ácido caínico. O modelo da pilocarpina é um modelo que é utilizado através de uma planta da América do Sul, Pilocarpus, e a partir daí esse modelo foi utilizado
desenvolvido pelo professor Esper Abrão Cavalheiro, grandemente utilizado no mundo inteiro, e ele mimetiza o modelo de epilepsia em humanos do lobo temporal. O ácido caínico é um modelo parecido, onde a injeção intraperitoneal ou intracerebral também desse agente, dessa neurotoxina, provoca alterações semelhantes ao da pilocarpina e também grandemente utilizado na literatura. Ele foi isolado de uma alga marinha, né, em 1953 pelo grupo japonês, e ele age sobre receptores do glutamato, que aumenta a atividade neuronal, e isso provoca crises e desenvolve para uma crise convulsiva generalizada. Muito bem, os modelos da pilocarpina e do ácido caínico, eles podem ser divididos em 3 fases, ou em 3 períodos. Um período agudo, um período silencioso e um período crônico. O primeiro período, que é o período agudo, é o período onde você injeta intraperitonealmente ou intracerebralmente a pilocarpina ou o ácido caínico, e o animal começa a apresentar crises a partir de 10, 15 minutos, repetidas. Depois de 2 a 3 minutos ele apresenta uma outra crise, e a partir de 30 minutos, mais ou menos, ele começa a sair dessa situação e entra numa condição de status epiléticos. Tá? Onde eu mostrei para vocês a importância desse modelo é a formação desse período agudo, onde o animal permanece por status epilético durante 24 horas. Nesse sentido, normalmente se interrompe esse status epilético depois de 4 a 6 horas para manter o animal, né, a integridade do animal e o animal vivo para ser estudado mais à frente. Portanto, esse é caracterizado como o período agudo do modelo, onde se desenvolve o status epilético. Após esse período, o animal fica livre de crises, não apresenta alterações comportamentais, não apresenta alterações eletrográficas, e no animal isso dura mais ou menos 15 a 20 dias. A partir daí, o animal começa a apresentar crises espontâneas e recorrentes. Isto é, sem a injeção da pilocarpina ou sem a injeção do ácido caínico, o animal apresenta crises espontâneas. Isso caracteriza o período crônico do modelo, né, que mimetiza muito a epilepsia do lobo temporal em humanos. E essas crises do modelo da pilocarpina, elas permanecem e duram a vida inteira no animal. No momento em que o animal é submetido ao status epiléticos, né, depois de mais ou menos 30 minutos após a injeção da pilocarpina do ácido caínico, pode ser observado alterações eletrográficas junto com alterações comportamentais, que elas perduram por mais ou menos 24 horas. Após esse período, o animal não apresenta alterações comportamentais nem eletrográficas, mas no período crônico, onde ele apresenta crises espontâneas recorrentes, ele começa a apresentar também alterações eletrográficas, que duram mais ou menos 1 a 2 minutos, e depois elas voltam ao estado normal. Muito bem, só para nós fazermos uma comparação, nós temos na condição humana um evento inicial, como mostrei para vocês, das causas das crises, por exemplo, uma crise febril no início da vida, por exemplo, no primeiro, segundo ano de vida, ou uma infecção do sistema nervoso, uma inflamação, ou uma lesão, por exemplo, perinatal. Todos esses fatores, ou lesões, ou um evento inicial, né, provoca uma crise ou vai provocar os status epiléticos, e a partir daí essa crise ou esse status epiléticos é interrompido, e a gente chama isso de período latente, onde existe um processo de plasticidade cerebral, onde aqueles neurônios que morreram, os que permaneceram vivos, eles vão se conectar com outros neurônios e nesse sentido vai ocorrer uma reorganização do sistema nervoso sináptico, que essa reorganização vai provocar uma malformação dessa circuitaria, que futuramente vai provocar, então, crises espontâneas e recorrentes. Este é o período crônico do modelo de epilepsia. Nós podemos observar mais abaixo que ele é muito parecido com o modelo da pilocarpina e o modelo do ácido caínico, onde você tem um evento inicial, que é aquele período agudo, em que o animal apresenta
crises e depois entra em estados epiléticos. Nós temos um período silencioso, que é o período latente, que se observa em humanos, e nós temos o período crônico de crises espontâneas, que é parecido com o período crônico do ser humano, em que após meses ou anos ele vai apresentar crises espontâneas depois daquele insulto inicial, por exemplo, no início da vida. Só como um exemplo, nós temos algumas alterações patológicas no ser humano, onde nós podemos ver a integridade do hipocampo, que é uma área grandemente acometida na epilepsia do lobo temporal, e nós temos várias regiões, como essa região aqui marcada como CA1, a região CA3 e uma região do hilo preservada, e numa condição de um cérebro com epilepsia, nós podemos observar uma perda neuronal naquela região de CA1, na região de CA3 e no hilo também. O modelo animal da epilepsia do lobo temporal induzido por pilocarpina ou ácido caínico apresenta similaridade nessas alterações patológicas. Podemos observar acima um cérebro do animal, com um hipocampo preservado, toda a camada dele preservada, e onde você observa uma flechinha mais embaixo, aquela região do CA1, uma perda muito grande, a região do CA3 mais na pontinha também uma região muito grande de perda de neurônios, e naquela do hilo dentado também uma perda dessas células. Portanto, nesses modelos eles mimetizam as alterações histopatológicas do ser humano. Em conclusão, podemos definir então um bom modelo de epilepsia como uma forma valiosa para entender a fisiopatologia da epilepsia. É importante esse modelo para determinar a natureza das lesões que ocorrem, né, e que contribuem para o desenvolvimento da epilepsia, ou intervir também nesse processo da doença antes do aparecimento das crises espontâneas. Então, esses modelos têm uma importância muito grande também para entender o cérebro epilético, usando as técnicas, como eu falei para vocês, aqui farmacológicas, moleculares e anatômicas. Espero que essas informações sejam úteis, já que são informações gerais, né, para o bom entendimento ou uma pequena introdução sobre os modelos animais de epilepsia. Muito obrigado.